hoje nós temos mais uma vez a visita do nosso amigo, irmão Alan Mitchell. Já esteve aqui já 2 vezes e agora acho que pela 3ª vez, né? Está aqui conosco para a nossa alegria. Alan Mitchell, ele é baiano, lá de Salvador, e atualmente está morando em Uberlândia. Está aqui com a gente, né? Em Uberlândia. E ele viaja sempre fazendo as suas apresentações do seu projeto, dos livros da Mônica. Ele é autor já de 7 livros desse projeto. Trabalha na TVC, já trabalhou na Federação Espírita nos Estados Unidos. Então eles têm uma movimentação bastante nesta área da doutrina espírita. E ele hoje vai nos falar sobre Allan Kardec, seus princípios e valores. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. A gente fica muito feliz quando a gente recebe novamente um convite, né, para uma casa, porque significa que quando a gente recebe a primeira vez o convite para uma casa, é porque as pessoas estão nos convidando, querem nos apresentar o seu lar, o seu espaço, e aí a gente faz todo aquele esforço para que essa experiência seja muito boa. E obviamente que quando ocorre o ensejo de retornarem, que as outras experiências sejam tão boas ao ponto de você manter esse processo, porque alcançar determinadas vitórias, batalhas, né, ou alguns postos, como dizem os próprios atletas olímpicos, né, conseguir alcançar esses objetivos não é o mais difícil. O mais difícil é manter-se no nível de competitividade, ou, no caso, no nível de excelência do trabalho feito, né, da comunicação necessária. E esse esforço se dá porque a gente ganha tanto da doutrina espírita, e nós acreditamos que de tudo isso que nós recebemos dela é algo que a gente nunca vai conseguir retribuir, né? Eu estou vendo que as crianças estão chegando mais cedo. Os jovens, crianças não, os jovens já, né? Os adolescentes. E nós vamos falar, obviamente, hoje sobre Allan Kardec, seus princípios e valores. E vou colocar os óculos, não sei se já fiz essa brincadeira aqui. Vou colocar os óculos porque eu consigo enxergar todos em visão 4K. Nem Full HD, para vocês verem, né? A visão fica muito melhor. Consigo enxergar todo mundo, até no fundo lá. Consigo enxergar os olhos das pessoas. Olha que coisa, né? Tecnologia dos óculos, as lentes. Falar sobre Kardec, eu acredito que seja algo totalmente impossível. Porque a mesma coisa de chegar e falar sobre a senhora, falar sobre o senhor, falar sobre alguém em tão pouco tempo, né? Não parece ser justo. Mas obviamente a gente vai tentar fazer aqui o máximo de possível de informação, porque nem eu conheço tanto bem Kardec assim, né? Então, do pouco que eu conheço, do que a gente estuda, vou falar nesse pouco tempo que nós temos. E quando a gente fala sobre Kardec, Allan Kardec, obviamente tudo tem uma história por trás. Por que este homem é conhecido? Por que a gente fala tanto sobre ele? Obviamente existe aí um construto. E na medida que a sua biografia é espalhada por várias outras pessoas, a gente acaba se interessando mais e mais pelo resultado das suas obras. E aí quando a gente vai analisar esse resultado, quando a gente vai analisar não só os livros, mas o legado que Kardec nos deixa, e o quanto isso interfere em nossas vidas, nós objetivamos perceber justamente o
modificante, tudo aquilo que se alterou nas vidas das pessoas que conheceram Kardec. Porque na medida que a gente conhece a doutrina espírita, nós nos modificamos. E esse tem que ser o objetivo. Porque se nós continuarmos sendo o homem velho, a mulher velha, não modificarmos os nossos pensamentos e comportamentos, teríamos deixado para trás uma grande oportunidade. Porque esta é a nossa oportunidade, esta encarnação que temos aqui. Porque o dia de hoje, aliás, a noite de hoje, não vai se repetir. Não vai se repetir. Eu posso voltar em outro momento, falar sobre o mesmo tema, não vai se repetir. Não tem como. As palavras não são as mesmas. Então, quando a gente olha para a história de Kardec, a gente precisa visitar, em alguns momentos, a gente vai visitar a França, mas obviamente vocês vão pensar assim: eu já ouvi palestras sobre Kardec, eu já li os livros, né? Já vi muitas coisas sobre o assunto. Já vi muitas coisas sobre o assunto, já vi sobre ele, já li bastante. Já vi o filme, inclusive, né? Lançado agora. Então, talvez não tenha nenhuma novidade. Ok, vamos pensar um pouco. Quando a gente vai olhar a história, Kardec nascido em Lyon, eu não vou falar sobre isso. Não vou falar que ele nasceu em 1804. Não vou falar que Kardec estudou, foi levado pelos seus pais de família da área de magistratura, advocacia, levado para Yverdon, para estudar na escola, no Instituto de Pestalozzi. Não vou falar sobre isso. Não vou falar que Kardec chegou um momento em que ele começa a ajudar os seus colegas, dando aulas, né, orientando, sendo monitor, né, como seria os dias de hoje, dando aulas para os seus amigos. Não vou falar sobre isso. Então chegou um momento que as coisas vão acontecendo e, obviamente, ele vai se formar em vários tipos de cursos diferentes, e aí Kardec vai retornar, sair da Suíça e voltar para a França. Aí existem momentos e histórias que dizem que ele pode ter ido para Lyon, voltou para Lyon um pouco tempo, depois, ou então ele já foi direto para a França, direto para Paris. E aí, quando nós tivemos a oportunidade de lançar o livro Allan Kardec, Princípios e Valores, com a turminha da Mônica, a gente teve um presente, porque nós tivemos a possibilidade de lançar o livro na França, lá na terra da Ladybug. Porque eles sabem, tá? A terra da Ladybug eles já identificaram. Então, quando nós vamos lá para a terra da Ladybug, lá na França, Paris, então a gente acaba tendo a oportunidade de ver mais de perto os locais onde Kardec passou, onde ele esteve. E isso amplia a magnitude de quem ele foi e também nos aproxima melhor e mais sobre o local onde ele esteve, o que ele fez. A gente analisa a história e percebe o que será que ele fez aqui. Nós nos deparamos numa sacada, aliás, num prédio, uma residência onde uma das senhoras médiuns, né, uma das senhoras médiuns estavam fazendo o processo de comunicação, e aí a gente ficou olhando para as janelas e não sabia qual janela era a casa da senhora. A gente ficou imaginando, meu Deus, mas será que foi aquela? Não, eu acho que foi aquela da direita, eu acho que foi aquela da esquerda. Então a gente ficava confuso, a gente ficava curioso para saber. E aí, quando a gente vai mergulhando, tentando entender esse processo, aí agora fica mais fácil, porque agora tem um filme. Então a gente olha para o filme, vê as cenas e, nossa, interessante, como é que isso aconteceu? Então, quando a gente olha para Kardec, o que a gente precisa entender? Né? A gente visualiza um homem comum, mas um homem que se dedicou a sua vida à ciência e aos estudos. Ele era cético. Quando ouviu falar a primeira vez sobre as tais de mesas que estavam girando, ele já tinha visto em jornais, já tinha visto pessoas comentarem, conversarem sobre isso. Inclusive, existia um jornal de época chamado L'Illustration, ou A Ilustração, que eu acho que esse jornal, pelo menos do que eu tenho conhecimento, ele é o criador do meme.
A gente ouve falar tanto dos memes, né? Aquelas imagens engraçadinhas, mas eles, eu acho que foram os criadores dos memes. Porque aí, quando ocorreu esse processo das mesas girantes, que a Europa toda estava conversando, falando sobre isso, que as mesas giravam, as mesas subiam, flutuavam, dançavam e tudo mais. Então, o que acontece? Os ilustradores, os cartunistas, começaram a fazer desenhos com essas mesas. E aí, algumas desses desenhos, tinha um deles que tinha uma mesa e estava lá uma mesa com o lápis, porque geralmente existia a mesa, existia a cesta, né, para poder escrever as mensagens, as comunicações da época. E aí existiam várias propagandas. Então, uma delas seria uma propaganda assim: olha, gente, jovem mesa, uma mesa jovem, poliglota, fala vários idiomas, sabe também um pouco de aritmética, um pouco de matemática e pede vagas de emprego. A mesa. No outro, aparecia um desenho de um estudante encostado na mesa. Enquanto isso, ele ficava de braços cruzados e a mesa estava, na verdade, fazendo o dever de casa dele. Em outros desenhos, tinha um comissário de polícia ao lado de uma moça, de uma senhora, e tinha uma mesa. Aí aparece o balãozinho, né, como é tradicional, e o comissário pergunta: a senhora disse que a sua cozinheira roubou você? Aí ele: sim, senhor comissário. E esta é a minha mesa. Ela está pronta para fazer a declaração do roubo e por escrito. Ela era testemunha. Então a mesa que já escrevia, então eles começaram a fazer zombarias, começaram a fazer graça com aquelas mesas. Então Kardec, um homem sério, começou a ver aquilo como algo frívolo, né? Sem nenhum tipo de importância, sem nenhum tipo de... demandaria nenhum tipo de atenção séria da nossa parte. E aí chega um momento em que as coisas vão acontecendo aqui e ali, muitas histórias vão acontecendo pela Europa sobre essas mesas. Descobre-se que a mesa começa também não somente a fazer os batuques, os barulhos que ela fazia. Então, às vezes as pessoas faziam... não ela somente se mover, mas de repente descobriu que ela podia fazer perguntas e elas responderiam. E aí quando alguém chega para Kardec e fala assim: seu Kardec, você já ouviu falar sobre as mesas? Ah, sim, já ouvi falar. Pois é, elas se mexem, elas dançam, elas flutuam. Ah, sério? Sim. Até aí nada de anormal, porque eu conheço um pouco, estudei um pouco sobre magnetismo, e é natural que todos nós que tenhamos um pouco de eletricidade, um pouco de magnetismo, possamos mover alguns objetos. Ah, tá, tudo bem. Passa o tempo, ele novamente encontra esse senhor Fortier, e aí ele convida novamente: olha, mas agora as mesas não só se movem, elas também respondem. Você faz perguntas, elas respondem. Ah, é? Ah, tudo bem. Eu só acredito se eu conseguir ver esta mesa, pensar tendo cérebro, né? Tendo nervos e tendo cérebro para poder raciocinar. Porque até então, uma mesa vem de uma madeira, de uma árvore, um objeto de madeira que estava vivo e agora não está mais vivo. Então está morto, não tem como pensar. Tudo bem. Então, ele viu outros momentos, várias coisas acontecendo. E ele via também que muitas pessoas usavam de um tipo de subterfúgio, tentando sempre manipular o objeto. Então utilizavam roldanas, utilizavam algum tipo de mecanismo, ímãs, pedaços de metal para mover a mesa. Então as pessoas estão sempre usando algum tipo de negócio. Mas aí vamos parar aqui, nessa época que estava 1855 para 1856, em Paris, e vamos mudar de continente, indo lá para os Estados Unidos. Em 1853, houve uma publicação no jornal. A publicação do jornal foi feita pelo juiz Edmonds. Essa história é relatada no livro A História do Espiritismo. E essa pessoa que escreveu esse livro é a pessoa que todos nós conhecemos. Quem aqui já ouviu falar em Sherlock Holmes? Levanta a mão. A garotada. Gente, vocês não ouviram falar? Sherlock Holmes?
As crianças levantaram mais a mão do que os adultos. Fiquei preocupado. Porque é da nossa época, Sherlock Holmes. Muito bem. Então todo mundo conhece o detetive, o investigador. Toda vez que eu lembro do Sherlock Holmes, eu associo diretamente a Kardec. Porque Kardec é um investigador, né? Só que ele era investigador de espíritos. Então quando esse rapaz vai fazer esse lançamento, vai fazer essa publicação, é citada nesse livro. E o livro foi escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. Ele que é o pai do Sherlock Holmes, né? O criador. Então ele vai falar que em 1853, esse juiz, lançou uma publicação no jornal. E aí, quando ele lançou a publicação, ele falou o seguinte: o juiz Edmonds passou por uma situação em 1851, 2 anos antes. Ele estava passando por uma situação em que ele descreveu como depressão do espírito. Ou seja, em 1850 já existia a tal da depressão. A gente acha que é um negócio novo, né? Mas não, memes já existia naquela época. A depressão já existia naquela época. Só que ele chamava de depressão do espírito. E aí ele vai falar o seguinte: ele estava passando por essa situação, e aí ele começou a pensar somente em coisas relacionadas à morte. Então ele pensava na morte, ele começava a ler sobre a morte, começava a estudar sobre a morte. Toda vez que alguém falava com ele, queria puxar assunto sobre a morte. Imagina uma pessoa dessa. As pessoas queriam um pouco de distância, mas era um juiz, e era uma pessoa séria. Então, sendo sério, ele começa a fazer pesquisas científicas sérias sobre o assunto. Só que aí, chegou um momento que uma amiga lhe revelou que haveria uma grande apresentação em Rochester, chamaria Batidas de Rochester. Essas Batidas de Rochester ficaram conhecidas em toda a América e também na Europa, porque ela só veio acontecer em público porque alguns anos antes, em 1848, a família Fox, em Hydesville, que na verdade não era nenhuma cidade, era como um vilarejo, não tinha nem casas, era quase cabanas, como eu mencionava. Então, havia ali neste local, nesta casa, batidas na casa. E as pessoas que moravam lá começaram a ficar assustadas, queriam entender o que é. Imagine naquela época, se hoje em nossa casa a gente já sairia correndo, muitos de nós sairíamos correndo de nossas casas, imagine naquele momento. Então as pessoas começavam a atribuir aquilo que era coisa do demônio, que era coisa do diabo. E aí, só que tinha um detalhe: nesta casa haviam 2 crianças, 2 adolescentes, né? Pré-adolescentes. E uma delas, geralmente é sempre a mais nova, sempre os mais novos, são os mais danadinhos. Porque a criança, quando tem dúvida, o que ela faz? Pergunta. Então ela via aquela batida toda hora na casa, em momentos inoportunos, né? E a criança já tem que ir levantando a mão, querendo fazer pergunta também. Então, a criança fez o quê? Questionou ao ser que estava ali fazendo barulho. Então ela perguntou: você é o diabo? Você é a pessoa que está viva? Você está morta? Quem é você? E aí, fazendo perguntas, ela disse: se for sim, você faz uma batida só. Se for não, 2 batidas. E não é que o Espírito respondeu? E aí, eles começaram a dialogar a partir de então com esse ser que descobriu depois que era um espírito, e descobriram que esse espírito era o antigo morador da casa. Ou seja, eles eram os invasores, né? Então descobriu que era o antigo morador. O antigo morador havia desencarnado na casa, tinha ficado preso na casa, então ele queria se comunicar, ele não conseguia sair dali, né? Então ele começou a chamar a atenção de alguma forma. Então, era uma invasão organizada dos espíritos. Aconteceu na América, aconteceu na Europa. Obviamente deve ter acontecido em vários outros lugares. Mas por que nós temos conhecimento sobre esses locais?
Porque esses países eram mais desenvolvidos, registravam os fenômenos, faziam questão de tentar entender o que estava acontecendo. Cientificamente, eles buscavam respostas. Por isso que as coisas vão acontecendo. E aí, continuando com o juiz Edmonds, quando ele ficou sabendo da batida de Rochester, onde ele teve a apresentação em público sobre os fenômenos das batidas, ele começou a buscar ainda mais informações. Então ele saiu buscando, saiu pesquisando, saiu visitando outras pessoas que faziam esse tipo de apresentações em público. Alguns eram considerados mágicos, outros eram considerados não tão mágicos, e ele descobriu que existia um tal de médiums, pessoas que eram intermediadoras do processo de comunicação entre os mortos e nós vivos. Então, nesse tipo de processo, ele foi buscando conhecimento técnico. E aí ele percebeu que, como se nós estamos aqui hoje, né, apresentações estavam assim lotadas sobre essas questões das mesas girantes e tudo mais. Só que aí ele percebeu que em alguns momentos as pessoas ficavam fazendo aquilo de uma forma de fraude. Amarravam um tipo de arame no joelho, e aí botavam a mão sobre a mesa, e aí mexiam a perna e faziam aqueles barulhos, fazia a mesa se levantar, se mexer. Então ele percebeu que tinha muitas futilidades. Mas em outros momentos ele percebeu que tinha muita coisa séria, que ele queria saber como isso acontecia. Então, ele percebeu que algumas pessoas que iam a esses momentos, a esses locais, essas apresentações, na primeira vez que assistiam esse fenômeno, já acreditavam. Já outros passavam 5 apresentações, 8 apresentações, 10 apresentações e não mexiam, não mudavam de ideia. E isso é interessante ele registrar, porque na Revista Espírita, Kardec vai relatar vários casos semelhantes, inclusive de uma mãe que mandou carta para o seu filho, e o seu filho conhecia a Revista Espírita, enviou a carta para Kardec. Então, nessa carta, ele vai revelar que a sua mãe começou a contar uma história estranha, que a menina, a filha da sua mãe, ou seja, a irmã dele, mais nova, estava em casa, de repente passou por um canto da sala, um corredor, e aí começou a ver uma sombra. Depois de algumas vezes, ela começou a ver a forma dessa sombra, e depois de mais um pouquinho de tempo, começou a ver a forma de uma criança. E essa criança se revelou como filho desta mãe, ou seja, irmão da menina. E ele começou a revelar várias coisas que só a mãe poderia saber. E ainda assim, a mãe não acreditou. E ele passou muito tempo se comunicando, falando, contando histórias, e ainda assim ele não mudou de ideia, não tinha certeza que era o seu filho. Mas pelo menos que não fosse seu filho, pelo menos era um fantasma, era um espírito. Nem isso ela não acreditava. E aí teve uma vez que ele vai revelar que a menina precisou ir ao armarinho da época, né? Ia comprar umas coisinhas que a mãe tinha pedido. E aí ela foi, e aí o menino tinha combinado com a irmã de que ele iria aparecer, ou seja, aparecer na forma humana, para a moça do armarinho. Então eles chegam no armarinho, a menina chega no armarinho, acompanhada do irmão, começa a conversar com a moça, e aí, depois dessa situação, a menina volta e fala com a mãe: mãe, vá procurar a dona do armarinho, e pergunte a ela o que aconteceu hoje. Aí a mãe vai ao armarinho, e aí a moça já chega falando: nossa, sua filha esteve aqui hoje? Ah, é? E como é que foi? Deu tudo certinho? Ela comprou o que tinha que comprar? Sim, e tinha um menino com ela, que menino educado, ele muito educado, fazia isso, fazia aquilo, né? E aí começou a dar característica do menino, o menino semelhante ao filho. Ela acreditou? Não acreditou. E aí faz a gente lembrar de alguém da história, né? Há um pouco mais de 2000 anos. O nosso querido Tomé. Porque quando os discípulos vão avisar ao grupo que estava escondido após a crucificação,
vai revelar: Ele ressuscitou. Ele voltou do mundo dos mortos. Jesus está de volta. Tomé, então, assusta-se e fala: Ele voltou? Eu não acredito. Aliás, eu só acredito se Ele aparecer aqui na nossa frente. Melhor, nem se Ele aparecer na minha frente. Eu preciso ver as manchas, as marcas das suas mãos e os pés. Eu preciso ver as chagas. Aí depois ele: não, peraí, nem se eu olhar as chagas. Eu tenho que tocar, tenho que enfiar o dedo para ter certeza. E aí depois Jesus aparece, ele olha, Jesus oferece para que ele toque e coloque o dedo nas feridas. Ou seja, às vezes, mesmo vendo todos os fatos, ainda assim haverão muitos que não acreditarão. E é natural. Porque quando a gente estuda e se debruça para entender, compreender o que é o Espiritismo, não temos nenhum interesse em ficar provando que existem espíritos, porque existe necessidade de entender, porque a gente precisa se comunicar com os espíritos. Não. Tanto é que é falado sempre nas casas espíritas que as pessoas que vêm aqui apenas para ver espíritos vão se decepcionar. A primeira frustração do novo espírita, né? Vai para a casa espírita achando que vai ver o espírito, e aí não vê. Aí a gente fala: não, gente, mas o espírito está tudo aí, vocês estão vendo aí o tempo todo. Não, mas eu quero ver. Aqui, só olhar, tem vários espíritos aqui encarnados. Não, os desencarnados não, eu quero ver os desencarnados. Fica tranquilo. Se você não pode ver, tenha certeza absoluta que eles estão com vocês. Conforme consta na pergunta do Livro dos Espíritos. Como é que é a influência dos espíritos? Kardec pergunta. Se eles nos influenciam. E aí os espíritos respondem que influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Inclusive é quase eles que nos governam praticamente. Porque vão sugerindo, a gente vai fazendo, vai sugerindo, a gente vai não fazendo. Então todo o tempo a gente vai sendo ali controlado. Então, com a doutrina espírita, a gente vai percebendo o que é o fato. Porque não basta apenas a gente olhar para os assuntos, ou estudar, ler o Livro dos Espíritos, e ver as perguntas, as respostas, ver os textos, somente não. A gente precisa entender a doutrina espírita para que a gente possa modificar as nossas vidas. O que eu posso fazer com essa informação que eu tenho agora? Como é que eu posso utilizar isso em benefício da minha família? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Então a gente vai começar a entender esse processo. Então o juiz Edmonds vai pensar da seguinte forma: ele vai não somente analisar, visitar os espaços, ele chega e toma a seguinte decisão: olha, eu vou chamar um eletricista. Porque naquela época já existiam os eletricistas, gente. Porque no início do século XIX já tinha se descoberto a pilha. Então já estavam conversando, estudando sobre as questões relacionadas à eletricidade. E aí, nesse processo, ele vai chamar um eletricista para ver se não existiria algum tipo de mecanismo que fizesse influência nas mesas. E aí ele vai determinar, ele vai descobrir dois fatos e registrar dois fatos importantes nas comunicações. Não somente ele chamou o eletricista, mas convidou de 8 a 10 pessoas sérias. Quando se diz pessoas sérias, são pessoas que são conhecidas do nosso convívio social, que não iriam se prestar a contar mentiras, a fazer fraudes, tipo advogados, doutores, né? Prefeito, um representante público. Então ele vai falar, e aí para não esquecer, vou colar aqui, ele vai constatar dois itens. Primeiro, que os sons que eram decorrentes do fenômeno não vinham de nenhuma das pessoas que estavam ali encarnadas presentes. E o segundo, esses sons, os fenômenos, não eram produzidos pela vontade deles,
Ou seja, eles solicitavam que houvesse fenômeno, o fenômeno não acontecia. Isso vai nos lembrar de uma mensagem, de uma coisa que o Chico Xavier nos falou há muito tempo também. Quando as pessoas chegavam até o Chico e falavam: Chico, eu vim aqui para pegar aquela mensagem, uma mensagem do meu pai, da minha mãe. E aí, será que você tem condição de escrever hoje? E aí, qual é a resposta do Chico? O telefone toca de lá para cá. Ou seja, não é quando ele quer, ou quando a gente, ao pedir, vai ser atendido. Então a gente começa a estabelecer pequenos fatos que vão determinando, vão esclarecendo a questão do fenômeno e que estava sendo estudado, e vai nos dando um pouco de norte sobre o que estava acontecendo ali na Europa e nos Estados Unidos. Então as coisas vão acontecendo, vai acontecendo o fenômeno, e Kardec vai dizer que aquela primeira fase era a fase onde as pessoas estavam conhecendo, vendo os fenômenos, e estava ocorrendo nada mais, nada menos do que a curiosidade. Esse era o momento da curiosidade. O segundo momento, que já estava iniciando naquela época, era o momento do raciocínio, o momento das reflexões sobre o que estava acontecendo. Então, quando Kardec vai se colocar para estudar os fenômenos, ele vai perceber que aquele efeito era um efeito inteligente. Porque se uma mesa estava respondendo perguntas, obviamente é um efeito inteligente. Só que todo efeito inteligente denotaria uma causa igualmente inteligente. Quando há todos esses questionamentos, vai perceber que a mesa não pode responder porque não tem cérebro. Então, provavelmente, alguém está intermediando. E aí vai descobrir que existem os médiuns encarnados, mas existem o produtor da comunicação, que são os espíritos. Ele relutou inicialmente porque as pessoas já falavam que seriam os espíritos. E aí vai discutir, vai descobrir que realmente se tratavam deles. Das pessoas que, assim como nós, tiveram vida, estavam aqui em algum momento e agora, estando do outro lado, tentavam se comunicar. Só que ele vai colocar uma observação importantíssima, que não basta apenas porque a pessoa está do outro lado, na outra dimensão, no caso desencarnado, fora da matéria, que de repente as pessoas viraram inteligentes, viraram pessoas puras, viraram pessoas sábias, que tudo agora que eles falarem vai denotar algo importante, de cunho filosófico. Então ele vai separar que a comunicação entre os mundos é algo totalmente natural e normal. Então, por que então a gente deveria estudar os espíritos? Já que são pessoas iguais a gente aqui e de repente estão do outro lado. Porque ele vai perceber que em alguns momentos as respostas eram muito bem elaboradas, que possivelmente não poderia ter sido elaborada por um de nós. E o melhor, as médiuns que estavam escrevendo eram médiuns muito novas, 14 anos, 16 anos. Não teriam condições de ter todo aquele vocabulário ou aquele conhecimento. Inclusive, uma das primeiras comunicações que chama a atenção dele é de um poeta da época, que tinha já desencarnado. E aí uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar aquele material, que já tinha sido inclusive recebido a assinatura, comparar se aquela assinatura daquele momento tinha realmente respaldo com, ou tinha semelhança com a assinatura feita muitos anos anterior. E aí eles vão comparar e realmente tem afinidade, as assinaturas batiam. Então, peraí, já que são pessoas inteligentes que estão respondendo, a gente precisa entender um pouco melhor esse mecanismo. O que é isso que está acontecendo? E aí, vai fazendo perguntas mais e melhor elaboradas. Tanto é que Kardec muda de médiuns. Ele acaba elaborando um mecanismo com diversos tipos de perguntas,
mas enviando as mesmas perguntas para médios diferentes, porque ele receberia essas respostas e poderia comparar se as respostas iam vir de cada uma de um jeito diferente. E aí ele percebe que as respostas começam a ter similaridade e um alto nível de conhecimento intelectual. A primeira pergunta que é colocada no Livro dos Espíritos: o que é Deus? Porque não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. E aí a resposta dos Espíritos é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Só nessa resposta já faz a gente pensar. Porque imagine se fôssemos nós naquela época. Vamos imaginar que, olha, o Alan veio aqui hoje, gente, só para mostrar para vocês que essa mesa aqui vai girar hoje, tá? Imagina, eita! A gente vai fazer essa mesa flutuar, volitar, vai dançar um pouco, a gente toca até uma musiquinha, né? Vai tocar, vai cantar, vai dançar. E aí depois a gente faz perguntas para elas. Imaginem que eu daria a oportunidade de vocês fazerem as perguntas. Quais perguntas vocês fariam? Que perguntas nós faríamos para as mesas? Alguém discorda de que faríamos perguntas altamente pessoais? Muitos de nós vão pensar assim: eu queria saber qual o curso da universidade que eu tenho que fazer. Minha filha vai fazer vestibular, eu quero saber que curso que ela precisa fazer. Qual curso que ela tem mais chance de sucesso na vida, né? Aí o outro vai pensar: não, meu filho vai fazer vestibular, eu quero saber se ele vai passar, né? Se ele vai ser aprovado ou não. Já outro já estava pensando além, já ia imaginar assim: não, essas perguntas são muito fúteis. A minha pergunta que é a melhor pergunta, qual seria? Vocês estão pensando nela, pergunta. Eu sei que vocês estão pensando nela. O número da Mega Sena. Se o Brasil vai ser campeão da Copa América ou da Copa do Mundo do futebol feminino, né? Então a gente ia perguntar quais os números da Mega Sena. Aí o outro ia perguntar: eu quero saber só da Mega da Virada. Pode falar as outras para eles aí, eu quero saber só da Mega da Virada. Pronto. Perguntas pessoais que nos interessam apenas. Mas aí, Kardec, conhecedor da ciência, compreendia a necessidade de que nós pudéssemos aproveitar aquela oportunidade para distribuir, compartilhar conhecimento com a maioria, ou seja, informações que não respondessem apenas às nossas dúvidas, mas que respondessem às dúvidas de todos, ou da maioria de nós. Então seriam perguntas que atendessem à necessidade da sociedade, da comunidade, da humanidade. Então aí ele começou a elaborar perguntas que fossem úteis para todos nós. E aí a gente começa a pensar e refletir sobre a importância desse homem ter sido escolhido. Mas aí, uma outra reflexão, que muitos de nós pensamos assim: então ele foi escolhido especialmente, né? Assim como talvez teria sido escolhido especialmente Jesus. Jesus foi criado então especial, diferente de todos nós, já evoluído, por isso que ele tinha aquele conhecimento todo. E aí, com a doutrina espírita, a gente vai entender que não é assim que funciona. No livro A Caminho da Luz, por exemplo, Emmanuel vai compartilhar conosco a informação de que quando o nosso planeta estava saindo da órbita do Sol, fazendo parte ainda, se estruturando, aquela bola incandescente, depois resfria, congela, e aí descongela novamente, começa a criar todo o processo de vida na Terra, para participar de um processo de translação ao redor do Sol.
aí a gente vai perceber e saber que Jesus já existia naquela época, o Espírito Jesus. Mas não somente ele existia, ele já era o Espírito evoluidíssimo. Mas não evoluidíssimo apenas, ele já era Espírito puro. Aí quando a gente enxerga e tem essa informação, aí as coisas começam a fazer sentido, tudo começa a conectar. Porque aí a gente olha para Jesus e entende as palavras de Jesus daquela época. Porque a gente não pode mais olhar Jesus como um ser meramente religioso. A gente precisa olhar Jesus como ele realmente é, um espírito criado igual a nós, conforme consta na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Teria Deus criado alguns espíritos bons e outros maus? E a espiritualidade responde: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E quando ele fala todos, ele inclui Jesus. Ele inclui Jesus. Ou seja, a diferença é que Jesus evoluiu mais rápido, provavelmente criado muito mais tempo que nós. Então tudo começa a fazer nexo. Por isso que ele é um ser com mais experiência, vai acabar ajudando nós, pobrecitos, que temos menos experiência. Tendo menos experiência, precisamos ser humildes e reconhecer que alguém tem mais conhecimento e experiência que nós. E assim sendo, esse alguém resolveu se sacrificar, encarnando, para compartilhar esses conhecimentos através da Boa Nova, que é o seu Evangelho. Então Jesus encarna trazendo sua mensagem. Por isso que Kardec vai elaborar um conjunto de obras, que inicia com o Livro dos Espíritos, mas na terceira obra é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí a gente consegue entender que o guia e modelo que nós temos, que é Jesus, sendo o governador ou administrador desse nosso planeta, nossa casa, nos orientando, enviando os seus mensageiros antes de nós, vai nos dando uma base para que quando ele venha, essa informação seja mais palatável. Então tudo vai fazendo congruência, tudo vai fazendo um caminho, apontando para a direção segura. Porque nós precisamos da fonte segura para tirar as nossas dúvidas, fazer com que a nossa vida seja melhor. Conforme Kardec diz, e isso é uma questão muito importante, porque quando eu comecei a doutrina espírita, já tinha um bom tempo que eu frequentava, eu ficava na dúvida. Uma vez uma professora minha, eu estava na escola, e aí ela viu que eu frequentava a casa espírita, e ela falou: nossa, mas você é espírita? Aí eu fiquei na dúvida, não sabia responder, não sabia dizer se era ou não era. Eu falei: eu frequento a casa espírita, mas não sei se eu sou. Ela falou: não, acho que você é. Ela perguntou se eu era médium. Eu falei: meu Deus, tem isso também? E começou a perguntar, porque todo mundo que pergunta se você é espírita, já pergunta se você é médium, né? Se você vê espíritos, já fala. Aí eu voltei na evangelização, que ainda estava frequentando a evangelização, e aí meu evangelizador falou: não, você já é espírita. Eu falei: não, como é que eu faço? Como é que eu sei se eu sou ou não sou? Porque eu imaginava que para ser espírita a pessoa já tinha que ser iluminada. Eu sei que vocês não têm essa dúvida, mas naquela época eu tinha. E aí eu fiquei na dúvida: será que eu sou, será que eu não sou? Como é que funciona isso? E aí ele vai me falar um dos princípios iluminadores de Kardec. Kardec, Allan, já tinha nos falado que o espírita é todo aquele que se esforça para domar as suas imperfeições, as suas más inclinações, os seus desejos, ímpetos de fazer o mal. E reconhece o verdadeiro espírita por esse esforço que ele faz. Esse esforço que ele faz para ser hoje
uma pessoa melhor do que foi ontem, que se esforça para ser amanhã uma pessoa melhor do que está sendo hoje. E aí a gente começa a entender por que tantos espíritas falam de Santo Agostinho, falam de tantas pessoas assim, né? Inclusive muitas pessoas reconhecidas pela Igreja Católica como santos. Por que fala tanto? Porque essas pessoas se sacrificaram em suas vidas, enquanto estavam encarnados, demonstraram alto teor de transformação pessoal. E uma das coisas que Santo Agostinho falava, por exemplo, que quando ele chegava à noite em seu travesseiro, ele fazia reflexão se ele tinha conseguido evitar de fazer todo o mal que podia naquele dia. Se ele pôde executar todo o bem que ele podia fazer naquele dia. Então ele fazia uma reflexão do dia que passou. E aí, por isso que a gente fala tanto sobre a necessidade da oração. Não meramente por ser uma coisa religiosa, mas para fazermos a conexão com o alto, com aquilo que importa. Porque nós estamos hoje aqui buscando essa modificação, essa alteração para melhor. E nós temos aqui, no dia de hoje, para quem frequenta a casa, costumeiramente, vai perceber que está diferente, cheio de crianças e adolescentes. Porque nós estamos com necessidade de vivenciar o Espiritismo em família. Porque é esta a nossa oportunidade nesta encarnação. Porque o amanhã pode não vir. Para quantos de nós não virá? A gente não sabe. E são muitas histórias que a gente ouve quando a gente chega numa casa espírita. Uma delas, um amigo chegou e falou: Alan, há 1 ano atrás, nessa mesma época, a minha filha estava aqui comigo. Brincava, vinha no centro espírita, mas em um determinado momento, ela ficou adoecida, passou um pouquinho mal, levei para o hospital. E daí em diante, ela nunca mais voltou para casa, em corpo físico. Mas a doutrina espírita estava ali, ao lado dela. E com esses conhecimentos, ele conseguiu lidar melhor com o processo da perda. Porque todos nós vamos passar por diversos tipos de processos. Depressivo, quantos processos vamos passar? De doenças, alguns com necessidades menos forçosas, outros com necessidades mais extremas. A gente não sabe. Então, quando a gente tem a oportunidade na Casa Espírita de participar dos grupos de estudo das obras básicas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a gente precisa aproveitar esse momento. Porque, por exemplo, como hoje, um único dia da semana que a gente dedica 1 hora aqui, e aí talvez mais uns 40 minutos, mais 1 hora até chegar, até voltar, se arrumar. Por semana. Esse é o momento que estamos dedicando a nós mesmos. É o momento em que a gente não está conectado com os celulares, mas é o momento que nós estamos tentando nos conectar conosco. Porque pelos celulares a gente tem o tempo todo, e faz muito isso, tem feito muito isso. Mas a verdadeira conexão que nós devemos fazer é com aquilo que realmente importa. Porque quando nós voltamos para os nossos lares, nós precisamos relembrar como é a cor dos olhos da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. São tantas as situações que nos desconectam daquilo que realmente vale mais do que tudo.
Então, meus irmãos, que possamos nos debruçar sobre essas informações, sobre os princípios, valores de Kardec. Porque, como eu falei, a gente tem várias oportunidades de ouvir falar sobre ele de várias formas, mas hoje seriam de uma forma diferente. A história, a gente tem os livros, as biografias, o filme. Quem aqui já assistiu o filme Kardec? Por favor, levanta a mão. Ainda está nos cinemas. É uma oportunidade de a gente perceber quem foi Kardec. Porque a gente às vezes, e muitos de nós ainda pensamos, e a gente conhece muitas pessoas que quando a gente vai falar sobre Kardec, parece que é óbvio, mas não é. Muitas pessoas pensam que Kardec psicografou livros. Quando a gente pergunta, você já ouviu falar de Kardec? Já. Ele fez uns livros espíritas, né? Sim. Igual o Chico, né? Psicografou também? Não, de forma alguma. Ele era cético, não acreditava em nada disso. Buscou a ciência para poder compreender. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar de forma séria fazer um entendimento melhor sobre a doutrina espírita. Então, esperamos que esse momento que nós tivemos possa ter sido útil para todos nós. Esperamos que as mensagens e as histórias que foram faladas, compartilhadas aqui hoje, possam ter encontrado conforto nos nossos corações. Que possamos levar esses conhecimentos, essas informações, as reflexões para nossos lares e que essa mudança seja feita de forma efetiva e real, para que possamos aproveitar esta nossa encarnação, porque a gente não sabe em qual situação nós estaremos. E são muitas histórias que a gente precisa aprender e conhecer. Gostaria de agradecer a paciência, o carinho de vocês, e que possamos continuar as atividades da instituição com maior carinho, com amor, ao qual todos os trabalhadores estão aqui voluntariamente devotados, colocando o seu tempo, os seus minutos, suas horas em dedicação para todos nós aqui. E, somente para encerrar, aproveitando, pode? A gente gostaria de convidar... Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Eduarda, eu sou do Grupo Espírita Leon Denis. Hoje eu vim aqui com o Alan e com a esposa dele para divulgar o Congresso Espírita Leon Denis. Ano passado foi a sua primeira edição, foi um fórum, e devido ao sucesso desse fórum, esse ano vai ser um congresso, o Congresso Espírita Leon Denis, o CONGELD. E a gente também está organizando o Congresso Espírita para Jovens, que vai acontecer no mesmo final de semana, dias 13 e 14 de julho. Hoje, quem quiser fazer inscrição, a gente vai estar fazendo presencialmente. Tem como fazer também pelo site do Simpla. É só colocar no Google Simpla CONGELD que vocês encontram. A inscrição para jovens de 13 a 21 anos está R$70 e tem como parcelar pelo Simpla até 12 vezes. Aqui agora tem como a gente parcelar em até 3 vezes. E vai ser muito agradável, vai ser muito legal. A gente vai ter palestrantes do Brasil inteiro em relação ao Congresso Espírita de Jovens. A gente vai ter o Alan, vai ter André Trigueiro, a gente vai ter youtubers que a moçada conhece. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, eu vou estar ali na banca do livro para vocês fazerem a inscrição. Obrigada, pessoal. Então, só para completar, nós vamos ter 2 eventos. O CONGELD, que é o Congresso Espírita Leon Denis, voltado para o público adulto, e concomitantemente, o evento para os jovens, de 13 a 21 anos, serão separados em 2 salas, pelas idades. Então é a oportunidade de a gente conhecer melhor a doutrina espírita e conhecer Leon Denis, porque muitas pessoas, inclusive, falam que se Kardec não tivesse abraçado essa missão de codificar a doutrina espírita,
obviamente outras pessoas iriam fazer esse trabalho, e uma delas talvez pudesse ter sido Leon Denis. Então, que a gente possa conhecer esse trabalho. Muitas pessoas conhecem e se tornam espíritas quando leem a obra do Leon Denis, inclusive um mineirinho, né, muito conhecido por todos nós, que é o Eurípides Barçanufo. Ele se transformou, virou espírita após ler uma de suas obras, que transforma vidas. Então, que a gente possa conhecer quem foi, né? E o espaço dos jovens, em especial, porque aí eu vou fazer a propaganda, né? Não porque eu vou estar lá, tá, gente? Não por isso. Mas porque a gente vai ter muitos momentos bem bacanas, oficinas para jovens que vão se divertir. A gente vai fazer interatividade com as redes sociais. E vamos trazer 3 youtubers espíritas, que são bem conhecidos, são as meninas espíritas, a Spiritalks e o Coaching Espírita. Vamos ter 2 escritores, eu e o Adeilson Salles, quem conhece, né? Muita gente já conhece os livros. E vamos ter também um momento de bate-papo, uma roda viva com o André Trigueiro, falando sobre sociedade, falando sobre meio ambiente e falando sobre, obviamente, depressão e suicídio. Então, que possamos aproveitar também este momento. Obrigado a todos. E que possamos ficar todos com Deus.